Olá, boa noite, minha gente. Tudo certinho? Fazer logo uma pergunta. Se vocês disserem que não, eu já vou embora. Vocês gostam de poesia? Então pronto, estou no lugar certo, né, mestre? Vou me apresentar nos versos da poesia para vocês. Para os versos que eu falo, eu peço atenção, pois falo da paz, do amor que conduz, deixados por ele, o Mestre Jesus, seguindo eu tento cumprir a lição. Viver cada dia é minha missão, tentando aprender para poder ensinar. De Patos eu sou e me chamo Edgar, carrego também no meu nome o Diniz, eu canto os meus versos assim, sou feliz, nos 10 de galope na beira do mar. Eu vim para educar, esse é meu papel. Cumprir a tarefa que eu vim para cumprir. Eu sei do caminho que devo seguir, projeto de vida educando em cordel. O bem ao irmão, ao tesouro fiel. E quando partir é o que quero levar, no céu, no sorriso, manhã encontrar, dizer que ela foi o meu anjo, meu guia, voltar outra vez para fazer poesia, nos 10 de galope na beira do mar. Começamos com poesia, isso é bom demais. Aí eu pergunto a vocês, eu sou de onde mesmo? Estão prestando atenção. Eu sou de Patos, na Paraíba. Alguém conhece Patos? Para eu ficar satisfeito, porque eu pensei que só eu conhecia Patos, né? Eu sou de Patos, na Paraíba, mas moro em Olinda, moro em Pernambuco, Recife, região metropolitana. E lá eu faço alguns trabalhos com poesia, eu sou poeta, sou educador, sou palestrante, ministro de oficinas de oratória, faço um monte de coisa. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre poesia, mas principalmente sobre Jesus, Jesus em poesia, já que é o tema. E eu lembrei agora que uma vez disseram assim, Chico, faz uma palestra lá na minha cidade. Aí Chico disse, rapaz, eu não sou palestrante não, chama Divaldo. Aí disseram, não, Chico, mas é porque a gente quer você mesmo. Aí Chico disse, tá certo, eu vou, agora vamos fazer o seguinte, não diga que sou eu que estou indo, não. Aí o cara disse, tá certo. Aí quando o Chico chegou na cidade, a cidade vazia, assim. Aí ele foi andando para a rua do centro, né? Aí quando chegou lá na rua, estava lotado de gente, ó. Aí Chico disse, vocês sabem o que é que vocês estão fazendo aqui hoje? Aí o povo disse, a gente veio aqui para te ver, Chico. Aí Chico disse, não foi para me ver, não. Vocês vieram ouvir Jesus através de mim, né? Então, assim, hoje vocês estão aqui para escutar poesia também, mas vocês estão aqui para escutar Jesus. E é por isso que eu também estou aqui com vocês, vim lá do Recife, de avião, que eu tenho medo danado de andar naquilo. Ando que só e tenho medo, mais interessante demais, né? É porque eu sou da turma de Ariano Suassuna, né? E Ariano Suassuna tinha medo danado. Aí o povo dizia assim, Ariano, rapaz, andar de carro faz mais medo, porque se tu vai num carro e cai num buraco, tu vai e morre. Aí Ariano disse, pior é avião, que é um buraco em tudo que é canto, né? É um buraco em tudo que é canto, então faz mais medo. Mas, enfim, a gente vai embora para aqui para falar de poesia de Jesus, né? Então, meus irmãos, a poesia é algo que eu carrego comigo e eu acho importante demais. E eu acho que está faltando poesia no mundo. A poesia, ela nos traz reflexão, a poesia, ela nos traz sensibilidade, ela nos traz empatia, nos traz filosofia. E não tem como você adentrar no universo da poesia sem que você não fique um ser mal assombrado. Mal assombrado por quê? Porque você fica enxergando coisas onde você não via. Não tem como você entrar num local e você não perceber coisas que antigamente você não percebia. Tem um poeta que eu gosto muito chamado Belchior, que eu sei que vocês escutam todo dia. Belchior tem uma poesia uma música, na verdade, chamada Pequeno Perfil de um Cidadão Comum, onde ele diz assim, era um cidadão comum, como esses que se vê na rua, vivia o dia e não o sol, a noite e não a lua. Vivia o dia e não o sol, a noite e não a lua. Acordava sempre cedo, era um passarinho urbano, embarcava no metrô, nosso metropolitano, era um homem de bons modos, com licença, foi engano. Era feita aquela gente honesta, boa e comovida, que caminha para a morte pensando em vencer na vida. Era feita aquela gente honesta, boa e comovida, que tem no fim da tarde a sensação da missão cumprida. Acreditava em Deus, em outras coisas invisíveis, dizia sempre sim aos seus senhores infalíveis, pois tendo dinheiro não há coisas impossíveis. Mas o anjo do Senhor, de quem nos fala o livro santo, desceu do céu para uma cerveja junto dele no seu canto, e a morte o carregou, feito um pacote no seu manto. E no final da poesia ele diz assim, que a terra lhe seja leve, que a vida não foi, né? E quando a gente escuta essa música, o Pequeno Perfil de um Cidadão Comum, a gente fica pensando assim,
Quantos momentos da nossa vida nós nos tornamos pessoas comuns, que a gente vai fazendo as mesmas coisas. Vai para o trabalho, volta do trabalho, alguns sentam num bar, tomam uma cerveja, e de repente a moto vai e nos carrega, feito um pacote no seu manto, e a gente fica perguntando assim, que danado eu fiz da caminhada, né? O que fizemos de nossa caminhada. E o grande mestre Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que ele diz assim, que a vida seja curta, mas que ela não seja pequena. Então que a gente possa viver 20, 30, 40, 50, 60, que ela seja curta na medida que for, mas que ela não seja pequena, né? Porque a gente tem uma vida pequena, é pequenez demais. Mas para isso a gente tem que ter mais poesia na vida da gente. E vamos hoje, pelo menos, iniciar com essas poesias. Eu tenho um livro lá, eu vou fazer logo mexão, viu, mestre? Tem um livro meu lá chamado Minutos de Poesia, porque vocês todo dia escutam poesia. Todo dia, ó, só um mestre aqui que fez assim, o restante ficou tudo calado. Toda semana tem poesia na vida de você? Todo mês? Ó, já tá, né? Mas por que é isso? É porque a poesia, ela sempre esteve muito distante da gente. Por exemplo, eu sou de Patos, né? Então, na minha escola, por exemplo, eu trabalho em escolas em Pernambuco. E na minha escola jamais iria Vinícius, Drummond, Cecília, né? Então, para mim, o poeta era aquele ser divino que a gente não alcança, né? E quando a gente adentra no universo da poesia popular, aí a gente começa a perceber os poetas populares nordestinos que eram analfabetos e conseguiam fazer versos maravilhosos. Então, quem não acredita em reencarnação tem que estudar os poetas populares nordestinos. Uma vez tinha uma cantoria de viola que tinha um poeta chamado Sebastião Dias, que desencarnou recentemente, poeta grande demais, e um homem mais culto, foi até prefeito de uma cidade de Itabira, e ele estava numa peleja na cantoria de viola com um poeta chamado Zé Cardoso, poeta mais simples. E na hora da peleja, não sei se vocês sabem, mas os poetas ficam se provocando, né? E Sebastião Dias chamou Zé Cardoso de analfabeto. E Zé Cardoso, na sabedoria do poeta cantador, disse assim, na hora, né? Por isso que é poeta repentista, que faz o verso de repente. Aí Zé Cardoso disse, aprendi a cantar sem professor, com a graça de Deus eu sou completo. Você vem me chamar de analfabeto exibindo o diploma de doutor. No congresso que eu for competidor, eu vou dar em você 10-0. Bastião, vou ser muito sincero. Se eu deixar de cantar, não sou feliz. Ser poeta, eu sou porque Deus quis. Ser doutor, não sou porque não quero. Vê que maravilha, né? Acaba de ser um verso desse comigo, eu vou embora na hora, né? Mas vê a sabedoria. Tem um poeta chamado Leonardo Bastião, que ele mora sozinho no sítio, e o povo vai lá para o sítio e fica gravando ele, porque ele não sabe escrever, e ele fica dizendo verso, e o povo fica gravando. Aí fizeram um documentário dele agora e fizeram um livro com as poesias dele. E tem uma parte assim que ele entra na cozinha da casa dele, tem um fogão de lenha, e ele diz assim, eu vivo aqui sozinho no rancho da solidão. Não tenho quem faça comida, e eu fico olhando o fogão, vendo as manchas do passado da mesma cor do carvão. Vendo as manchas do passado da mesma cor do carvão. E quando passa a ilusão, parece que o tempo avoa. A velhice, sabe, ferida no coração da pessoa. E quanto mais a gente pensa, fica pior, que a magoa. Vê que lindo, né? O poeta dizer um verso desse na hora, assim. Eu acho isso incrível demais. Poeta Zé Cardoso. Ou poeta Leonardo Bastião. Mas aí, tem um poeta, deixa eu me lembrar o nome dele aqui, viu? Ah, vixe Maria, um que vocês já ouviram falar. Porque é o seguinte, para mim, poesia é poesia. Ela pode ser culta ou ela pode ser popular. É poesia. Só que a gente sempre escuta mais poesias clássicas, né? Tem um poeta chamado Vinícius de Moraes, que vocês vão lembrar agora comigo. Vocês vão voltar lá para o 9º ano do Fundamental. Os meninos aí mais novinhos, aqui, ó, a menina ali, esse rapaz ali, sabe de cor na aula de literatura, né, mestre? Uma poesia chamada Soneto de Fidelidade. O menino sabe mais o que é isso não, né, minha gente? Um dia desse eu fui numa escola, ó, vocês me lembram aí, viu? Soneto de Fidelidade. É porque eu vou pensando em umas coisas e o poeta vai pensando, é mal assombrado o poeta mesmo. Mas um dia desse eu fui numa escola, aí eu disse, meninos, na década de 40, 50, tinha um homem negro que morava na favela, auxiliar de pedreiro. Ele disse, eu não vou ser mais pedreiro, não. Eu vou ser poeta, vou fazer poesia. Sair na rua, boêmio. Aí ele escreveu assim, aí ele brigou com a mulher, que mulher tem isso, né, de brigar com os homens, mulher não sei, muito insensível. Aí ele brigou com a mulher dele, aí ele foi para um jardim e escreveu assim, bate outra vez,
com esperanças o meu coração, pois já está terminando o verão, por fim. Volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhava meus sonhos. Enfim, né? Quem escreveu isso foi Cartola. Deve ter 40, 50, né? Aí eu disse, meninos, Cartola escreveu isso. Nem no meu tempo viu? Pra vocês pensar que eu também tô velho demais, né? Mas aí me diz quem é os poetas aí de hoje, meninos. As meninas disseram, a MC é alguma coisa. Aí eu disse, vamos lá, né? Não vamos julgar, né, os seres humanos, né? Eu disse, mas diz o verso aí de MC. Aí ele começou bem, ele disse assim, vocês vão conhecer que o poeta é lá de Pernambuco, mas ele começou assim dizendo, bom dia, princesa. Aí quando ele disse, bom dia, princesa, eu disse, vai sair coisa boa, né? Meu amigo, do segundo verso para baixo, eu não vou dizer, porque senão não vem mais nessa casa. Eu só sei que ele dizia assim, senta aqui na minha Glock, e eu não sabia o que era Glock, aí eu fui ver, era um revólver, mas ele não dizia que era um revólver, era, né, com segunda intenção, e depois o negócio desmantelou. Aí eu disse, esse é o poeta, né? Aí ele disse, eu disse, Cartola agora se rebolei no negócio, no túmulo, né? Porque acabou-se, né, minha gente? Aí, Djavan, quando Djavan partir, né, esses dias eu estava escutando a música de Djavan, eu disse, rapaz, como é que o ser humano escreve um negócio desse, né? Porque uma vez ele estava falando sobre uma canção dele, chamada aquela, que ele diz assim, Açaí Guardião, né? Aí ele disse, rapaz, o povo diz que eu sou intelectual, o povo não entende, rapaz, é coisa simples. Por exemplo, essa música, vê como é simples. Açaí Guardião, zoom de besouro, um imã, branco é a tez da manhã. Fácil demais, né, minha gente? Aí a gente fica olhando para Djavan e diz, o que é que quer dizer? Aí ele foi explicar, ele disse que o açaí é uma fruta do Pará e que ela, de certa forma, ela é a guardiã da região, porque ela alimenta, ela é turismo, é tudo, né, guardiã. Zoom de besouro, porque quando o besouro faz uma zoada, ele puxa, é um imã, né? Zoom de besouro, um imã, e branco é a tez da manhã, né? Aquela manhã, aquela coisa linda. Então, fácil demais, né? A gente disse, fácil demais. Aí eu estava escutando dele, onde ele diz assim, mera luz que invade a tarde cinzenta, e algumas folhas deitam sobre a estrada. Vê que maravilha, né? Algumas folhas deitam sobre a estrada. O frio é o agasalho que esquenta o coração gelado quando venta, molhando a água abandonada. Restos de sonhos sobre o novo dia, amores nos vagões, vagões nos trilhos, parece que quem passa a ferrovia, e mesmo não te vendo, te vigia, como mãe, que dorme olhando o filho com os olhos na estrada. Restos de sonhos, aí eu não me lembro o resto não, mas de Djavan. Mas vê que maravilha, né? Acaba de escrever um verso desse. Aí o que é interessante de tudo isso, assim, é porque esses versos a gente escuta tanto, né? E às vezes a gente não percebe essas entrelinhas que tá nesses versos. E quando eu falei de Vinícius de Moraes, que o jovem disse que ia declamar comigo, quem é que vai começar aí, jovens? Pode ser os jovens com idade mais avançada, né? Menino, soneto de fidelidade, essas mulheres aí que o marido chega em casa e diz, meu amor, vou declamar soneto de fidelidade para você. De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo e sempre tanto, que até em face do maior encanto, dele se encanta mais meu pensamento. Quero viver em cada bom momento, em seu louvor e disparar o meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, a seu pesar o seu contentamento. E quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu posso lhe dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito, eterno, enquanto dure, né? Soneto de fidelidade. Isso é uma poesia mais clássica, né? Uma poesia mais culta. Mas aí um dia chegaram com um poeta popular nordestino chamado Zé da Luz e disse assim, Zé da Luz, tu não pode fazer poesia de amor não, que tu é quase analfabeto, rapaz, como é que tu vai escrever poesia de amor? E Zé da Luz escreveu, se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. Se pro céu nós a subisse, porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse, e se tu com eu insistisse para que eu me resolvesse, e a minha faca eu puxasse, e o busto do céu furasse, das vezes que nós dois caísse, das vezes que nós dois ficasse, das vezes que nós dois caísse, e o céu furado arriasse,
e as virgens todas fugissem. Poeta Zé da Luz. Então o poeta Zé da Luz falou a mesma coisa que Vinícius falou, só que de uma forma diferente, de uma forma mais popular. Falou sobre um amor, sobre o amor que vai além da morte, sobre o amor que se encontra no plano espiritual, de uma forma diferente. Então poesia, ela não tem uma poesia culta e uma poesia clássica. Poesia é poesia. O que é importante da gente saber é que a gente tem que falar a língua de quem quer escutar. Porque às vezes a gente faz uma palestra muito culta e o povo sai daqui dizendo que danado o poeta quer dizer, né? E talvez a gente faça uma palestra popular demais e o povo queria algo mais erudito. Mas a gente, na verdade, a gente tem que identificar isso. E é interessante, tem um poeta chamado Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, grande poeta, escritor. Rui Barbosa era um homem muito culto e ele falava muito bonito, né? E ele tinha uma criação de patos em casa. E um dia ele foi chegando em casa e tinha um ladrão roubando um pato dele. O ladrão já estava com um pato embaixo do braço, saía pulando o muro. E ele, bem vestido, educado, chegou nas costas do ladrão, bateu assim e disse assim para o ladrão: Ovocéfalo, não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmíferos, mas pelo ato vício sorrateiro de galgados as profanas de minha residência. Se faz isso por necessidade, transito. Mas se é para zombar de minha autoprosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha fosfórica bengala no alto de tua sinagoga, que reduzir-te-á a 50ª potência que o vulgo denomina nada. Ó. Aí o ladrão olhou assim para Rui Barbosa e disse assim: moço, eu deixo ou levo o pato? Então eu estava declamando agora e me imaginando Jesus no Sermão da Montanha, né? Obucéfalos, não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmíferos, né? Aí o povo ia dizer: rapaz, o que é que esse homem quis dizer? Aí Jesus, sábio demais, falava parábolas, né? Porque ele dizia: o que eu vou dizer agora, lá em 2021, o povo vai estar lendo, 2024, o povo está lendo o que eu estou dizendo, mas ainda não está entendendo. Incrível, né? Mais de 2000 anos depois, a gente ainda não consegue entender o que o mestre veio nos dizer. E olha que ele foi claro, não foi feito Rui Barbosa, né? Mas, meus irmãos, a poesia, ela tem isso, essa majestade, assim, da gente poder falar a língua dos povos, né? E o mais interessante é que a literatura de cordel, ela veio de Portugal, veio da Espanha. Só que os portugueses e os espanhóis também receberam a influência da poesia dos povos árabes. E os povos árabes, eles faziam, quando eles iam para as feiras, eles faziam embates poéticos de uma tribo com outra, né? Então, eles rimavam. Então, isso leva a crer que Jesus falava em forma de poesia. Porque naquela época, profetas é o que não faltava. Todos querendo guerrear. Mas por que Jesus falou diferente? Porque Jesus falava em forma de poesia. E quando ele ia para aquele sermão do monte ali, dizer aquelas palavras eram poéticas. E talvez até rima tivesse. Por isso que soava tão estranhamente para as pessoas. Então, o que é que está faltando na vida da gente? É a gente entrar mais nesses universos da poesia. E isso é interessante, e eu estou dizendo música, mas tem livros que a gente lê, livros edificantes, que tem poesia, mesmo sem ser livro de versos. Tem filmes que são maravilhosos e a gente deixa de assistir esses filmes, que são filmes poéticos. Mas a música está sempre mais presente. Eu sou do tempo de vinil, viu, minha gente? Então, o que é que acontecia? A gente comprava um vinil para ver o encarte, ler as músicas, sabia das bandas, os nomes dos componentes, e a capa ainda tinha uma filosofia, né? Por exemplo, eu gostava de Pink Floyd. Pink Floyd não dizia que a capa é Pink Floyd, não. Se você quiser que adivinhe. Aí a gente pegava a capa e dizia: meu amigo, cara, nem o nome da banda bota, rapaz. A gente tem que filosofar com aquilo ali. E a gente pegava o encarte, por exemplo, o bullying da minha época era eu ir para a escola e não saber cantar Faroeste Caboclo todinho. Aí os meninos começavam a rir: eita, não sabe Faroeste Caboclo, não, é fraco demais. Eu tenho que decorar aquele negócio, memorizar, né? Era o bullying da época, minha gente. E tudo isso, o que é que fazia na gente? Filosofia, reflexão. Hoje, estou falando mal de vocês não, viu, jovem? É só um exemplo, tá? Hoje tudo tem que ser rápido. Então a música tem que ser 1 minuto e pouco, o filme tem que ser série, né? Porque o cabo assiste a quantidade que é tudo mais veloz. Se você passar uma mensagem no WhatsApp, bota lá no 1.5 ou 2 para acelerar esse processo e tudo é mais rápido. Mas esse rápido é bom porque a gente se torna mais dinâmico também.
mas isso nos tira algumas coisas, né? Justamente a filosofia, a reflexão das coisas, né? E o interessante é que quando a gente via as bandas, por exemplo, Renato Russo, da Legião Urbana, eu não sabia nem se Renato Russo tinha carro, porque o que eu queria era entender como é que o cabo escrevia aqueles versos, né? Era isso que eu queria entender. E eu não sabia se ele tinha carro ou casa. Hoje, os cantores, o que o cabo só quer mostrar é as propriedades, os carros, o que tem. Aí o que é que acontece? O jovem cresce dizendo, eu quero ser. Não, não quero ser, eu quero ter. Quem queria ser era eu, que eu queria ser Renato Russo, aí vou aprender a tocar violão, porque as meninas acham bonito quando você toca um violão, né? Toca uma música de Legião Urbana. E hoje, eu quero ser o cantor sertanejo que mostrou as terras dele, as fazendas, os carros, não sei o quê. E a gente vai perdendo essa essência do ser. Mas para a gente adentrar no universo da poesia, a gente tem que ter mais reflexão. Tem uma música de Roupa Nova que ele diz assim, a vida tem sons que para a gente ouvir precisa entender que um amor de verdade é feito canção, qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons que para a gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É feito tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção, que fale de amor, que faça sonhar, que bata mais forte esse meu coração. E no final ele ainda diz, coração, se apronta para recomeçar. Coração, esquece esse medo de amar de novo, né? Aí quando a gente escuta uma música dessa, que a gente fica olhando as entrelinhas de cada verso desse, a gente diz, rapaz, é maravilhoso demais, né? Se apronta para recomeçar, esquece esse medo de amar de novo, né? Quantas vezes a gente se prende a algumas coisas, tanto no contexto de relacionamento, como de trabalho, e diz, rapaz, se eu sair disso, o mundo se acaba, né? Se apronta para recomeçar, esquece esse medo de amar de novo, né? Se a gente percebesse essas entrelinhas, isso é grande demais. E o mais interessante é porque Deus, todo dia ele manda poesia para a gente, tá mandando. Aí ele diz, rapaz, porque Jesus é poeta, né? Vocês sabem, né? Jesus dorme de rede, minha gente. Porque poeta tem que dormir de rede, viu? E Jesus come cuscuz também. Então quando ele acorda de manhã, ele diz, Maria, faça um cuscuzinho para mim. Aí ela faz, ele diz, agora hoje eu tenho trabalho. Aí ele escreve um verso e manda para a gente, esse verso. Só que como a gente não tem muita habilidade, a gente escuta e não bota no papel. Aí ele diz, rapaz, como é que eu faço? Vou lá na casa espírita, vou mandar lá. E não tem um médico que diga um verso, rapaz. Aí ele diz, não, na casa não tem não. Aí os anjos dizem assim, não, Jesus, mas tem 2 cabas lá no Pantanal, num lago assim, com as violas, vamos mandar os versos para ele. Aí Jesus diz, pode? Aí os cabas escrevem. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levar a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Penso que seguir na vida seja simplesmente conhecer a marcha e tocando em frente. Como o velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando a vida pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, é preciso chuva para florir, né? Renato Teixeira é almoçado. E eles mesmo disseram, rapaz, isso recebeu na hora. Né? Isso foi uma mensagem mandada para os homens cantar, né? Aí depois Jesus diz, mas o povo não é o povo daqui, né? Eu digo o povo do Recife, está julgando muito os outros, fica falando dos outros. Aqui eu sei que vocês não fazem isso, mas lá no Recife a gente ainda faz. Aí disse, rapaz, então fala o seguinte, manda outra poesia, aí não tem ninguém que escuta, aí diz, mas tem um cara lá em Catolé do Rocha, que é lá na Paraíba, pertinho de Patos, tem um forrozeiro lá que recebe, ele não é médio, ele pensa que não é médio não, mas ele recebe as poesias. Manda aí, o poeta escreve, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, me ilumine e zele assim. Caminho se conhece andando, então de vez em quando é bom se perder. Perdido fica procurando e vai perguntando e acha sem saber. Bom mesmo, ruim mesmo é se achar perdido, achar sem ter sido, no olhar não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer, né? Chico César escreveu isso. Lá, Catolé do Rocha, no interior. Então tem poesia toda hora. E o interessante, eu sou espírita há mais de 20 anos, e minha mediunidade é algo que, pelo amor de Deus, eu tenho trabalho. Os irmãos espirituais têm trabalho comigo. Porque eu não escuto nem vejo nada do além, minha gente.
Nem aquela hora da madrugada. Vocês sabem que é a hora da madrugada, que se você levantar da cama, você vê tudo. É 3 horas da madrugada. E tem um portal na cozinha que se você abrir, aí é que você vê coisa, que é a geladeira. Vocês vão procurar, quem não é muito espírita vai procurar no livro dos espíritos, né? Vê um palestrante lá em Aracaju dizendo que no livro dos espíritos tem falando que a geladeira é um portal. Mas aí se você abrir, aí a única coisa que você tem que fazer depois que abrir é correr para a cama e se cobrir, porque o lençol também tem uma proteção, viu? Mas nem nessa hora eu consigo ver nada, né? E nem escutar nada. Aí, quando eu vou para as casas, aí tem às vezes uns irmãos que são médios, assim, quando eu terminei de dizer, Edgar, rapaz, tua palestra, tinha um monte de irmãos, assim, poeta, te dizendo uns versos para tu, assim. E eu fico pensando comigo, né, que trabalho danado, meu velho? Que eu não estou escutando nada. Mas o que é que o Papai do Céu faz? É bom o tempo todo. O Papai do Céu é bom o tempo todo. Aí ele diz assim, poeta, tu, na outra vida, tu foi meio grossinho. Então eu vou te mandar, tua mediunidade vai ser, mas tu vai com a poesia, que a poesia vai te dar inspiração. Tem um poeta chamado João Paraibano que ele disse assim, às vezes eu canto ruim, mas quando eu canto feliz, Deus me mostra um verso pronto. Eu digo ao povo que fiz. Nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz. E que maravilha, né? Nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz. Por quê? Porque eu faço um monte de coisa, escrevo um monte de coisa, aí digo que foi eu. Mas não foi eu, né? Foi os irmãos me ajudando. Então, nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz. E diante disso, vou dar um exemplo para vocês. Eu escrevi uma poesia chamada Diálogo com a Morte. E quando eu fui escrever essa poesia, eu disse, rapaz, eu vou fazer uma poesia sobre a morte, que cada um tem uma visão de morte, né? Aí, quando eu escrevi a poesia, que terminei, aí me veio uma voz interior, que eu chamo de inspiração, e a voz disse, Edgar, agora por que tu não defende a morte? Não faz a segunda parte defendendo a morte. Aí, por isso que é diálogo com a morte. Aí, na primeira parte, eu conversando com a morte, eu digo assim, és o véu que encobre o dia, és o contrário da sorte. Não respeitas nem o tempo, busca o fraco e o mais forte, e te chamam de tantos nomes, onde um deles é a morte. Quem é você nessa estrada? Por que leva os entes meus? Por que leva os mais crentes? Por que busca os ateus? És um anjo da maldade? És um arcanjo de Deus? E quem é a tua mãe? Ela vive eternamente? Se vive, se tu não ceifas, por que leva da gente? E teu pai não vê teus atos, se não vê um demente. Me explica o teu trabalho, tua função de cada dia. Porque és o fim da linha, um verso de agonia, e mesmo sendo o inverso, ainda inspira a poesia. Te peço antes de vir, me levar contra a vontade, me diga, não me escondas, fale com sinceridade, por que molha tantas faces com as lágrimas da saudade? Ó, por que molha tantas faces com as lágrimas da saudade? Aí a morte me responde, não sou mal como tu pensas, desconhece a minha essência. Nas leis que regem teu mundo faz parte da ciência. No dicionário de Deus o meu nome é providência. Eu não sou o fim da linha, sou apenas o começo. Carretel do universo, onde às vezes pago o preço do débito que não é meu, da culpa que não mereço. Por que dizes que sou o fim? Pois se tudo é infinito, se tens fé no Pai maior, por que crias esse mito? Dizendo que meu silêncio ecoa como um grito. Entenda que nada acaba, tudo é transformação, que o que finda nesse plano vive em outra dimensão, que a saudade de quem foi tem outra conotação. Aprendas com a natureza, onde tudo é harmonia. Quando levo a bela noite, de manhã trago o dia, pois quando acaba um verso, é que nasce a poesia. Bem demais, né? Quando acaba o verso, é que nasce a poesia. Aí, quando eu terminei isso aí, eu disse, rapaz, deixa eu dar uma lida de novo nesse negócio aqui. Quando acaba um verso, é que nasce a poesia. Isso é grande demais, né, gente? Não tem como a gente terminar um verso se a gente não acabar ele. Ele tem que morrer para nascer, né? E quando eu digo assim, carretel do universo, onde às vezes paga o preço, eu digo, rapaz, de onde foi que eu tirei isso, né? Aí é nesse momento que a gente percebe que tem um percentual nosso, porque eu sei fazer poesia, mas tem um percentual grande demais dos irmãos espirituais, né? E nessa poesia, eu lembrei de outra poesia de um poeta paraibano chamado Amazã, falando da questão de morte, porque ele fez uma poesia chamada Juvita. E Juvita foi uma mulher que veio e não fez o trabalho bem feito e partiu antes do tempo. E o nome dessa poesia é Juvita, mas pode ser Juvito também, viu, minha gente? Os homens não ficam rindo aí com o canto da boca, não, porque pode ser Juvito também. Aí Amazã disse assim, Juvita de João Vicente, viúva de Nicolau, depois de um acidente no dia de carnaval, para o hospital foi levada e depois de internada entrou em coma profundo, ficando um mês apagada, passando uma temporada nas brenhas do outro mundo. Porém, no dos sonhos seus, muito contente ficou.
pois se encontrou com Deus e o Salvador lhe falou, você pode retornar lá para a terra e ficar, pondo em prática novos planos, e nada deve temer, porque só irá morrer daqui a 40 anos. Ó, coisa boa, né não? Jovita, uma mulher feia, dessas que assombra o povo, as pernas cheias de veias, cintura larga de ovo, o narigão de tucano, as orelhas de abano, canela de bentivi, fazia alguma ginástica, mas nunca fez uma plástica com medo do bisturi. Porém, depois que saiu do coma tranquilamente, porque Deus lhe garantiu quanto? 40 anos para frente, né? Chamou um cirurgião, fez logo uma relação do que queria ajeitar, testa, nariz, sobrancelha, pescoço, bochecha, orelha, nada podia faltar, ó. Fez uma lipoescultura, deu um trato nos cabelos, ficou com a estatura, o corpo do modelo, o busto siliconado, bumbum arrebitado, pele fina reluzente. Recebeu alta ao final, mas na porta do hospital sofreu um trágico acidente, ó. Um acidente fatal, vejam só que resultado, na frente do hospital não tinha se operado. Foi isso que aconteceu, Jovita, as botas bateu, foi vela preta e caixão, mas quando chegou no céu, procurou o Pai Fiel pedindo uma explicação, olha a intimidade dela. Aí ela disse assim, me responda, Pai amado, me diga por favor, conversamos mês passado e na conversa o Senhor me garantiu sem segredo que eu não morria tão cedo, mas no entanto eu morri. E Deus responde seguro, Jovita, desculpa, eu juro que não lhe reconheci. Né? Eita, ó. Mete, pega só uma aguinha aí pro poeta. Tem água aqui? Tem. Ah, aqui, né? Rapaz, ó. O ruim dessa poesia é porque eu vou declamar um monte de versos, vocês só vão se lembrar de Jovita, né? Mas o bom vai ser o seguinte, quando o mestre disser, pessoal, ó, vai ter trabalho no final de semana, aí o cara disser, rapaz, não sei se eu vou não, aí tu diz Jovita, né? Mas isso fica na mente mesmo. Uma vez, lá em Recife, região metropolitana, as cidades é tudo juntinho uma da outra. Aí eu fui fazer um trabalho numa biblioteca numa cidade chamada Igaraçu. Aí para chegar, e à noite eu tinha um evento em Recife, uma palestra, um momento de arte no centro. Aí vê, Igaraçu, para chegar em Recife, Igaraçu, Abreu e Lima, Paulista, Olinda, onde eu moro, e Recife. Aí quando eu saí cansado demais. Quando eu cheguei em Olinda, aí eu parei assim no carro e disse, rapaz, eu vou ligar pro menino lá do centro e vou dizer que eu não vou não, que eu tô cansado demais. Véio. E a vaidade do poeta, né? E não vai ser nem uma palestra, vai ser um momento de arte, 10 minutinhos só. O ser humano é vaidoso demais, né? Aí quando eu peguei no telefone para ligar para ele, aí me veio uma voz interior e disse assim no meu ouvido, Jovito. Não respondo, não digo mais nada, vou-me embora para o trabalho, né? Vamos embora trabalhar, minha gente. Fui, fiz o trabalho e quando terminou assim, uma senhora chegou para mim e disse, poeta, aquela poesia que você fez lá, que não foi Jovita, né? Aquela poesia que você fez, era exatamente o que eu queria escutar hoje. Vê, se eu não tivesse ido, ela não tinha escutado, né? E às vezes a gente deixa de fazer tantas coisas, né? Porque está cansado, porque não... E às vezes a gente vai para casa, a pessoa está precisando de um abraço da gente aqui na casa, né? Aquele abraço conforta, ela já volta para o lar de uma forma diferente. E às vezes a gente diz, poxa, não vou não hoje porque estou cansado, eu tenho alguma coisa para assistir. E a gente não entende um pouco o trabalho da gente nesse contexto que rege, né? O trabalho, nós somos individuais, mas o trabalho é coletivo, né? E a gente tem que se ajudar sempre. E eu lembrei para vocês esquecerem um pouquinho de Jovita, viu? A saudade, é porque eu me lembrei de saudade agora, porque Jovita partiu, né? Deixou saudade. Uma vez eu estava com um poeta lá de Paulista, e a gente estava falando sobre saudade, e grandes poetas falaram sobre saudade. Um poeta, Pinto do Monteiro, ele escreveu assim, saudade é um parafuso que quando na rosca cai, só entra se for torcendo, pois que batendo não vai. Mas quando enferruja dentro, nem distorcendo não sai. Vê que maravilha, você definir saudade de uma forma dessa, né? E um poeta, Antônio Pereira, que é conhecido como poeta da saudade, ele disse assim, saudade é uma palavra que conheço desde criança. Saudade e amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando se perde a esperança. Aí ele disse, poeta, tu tem alguma coisa sobre saudade? Eu disse, rapaz, tem ou não? Aí eu disse, Amaro. Eu disse, Amaro, todo mundo já sentiu saudade? Aí ele disse, Edgar, todo mundo já sentiu saudade. Aí eu disse, mas aquele cabra que é duro feito pedra, já sentiu saudade? Aí Amaro disse, nem que seja da pedra, mas ele já sentiu saudade.
Eu achei grande demais isso. Aí eu fiz uma poesia sobre saudade, onde eu digo assim: a saudade é teimosia que insiste em não partir, se mete no meio da gente, querendo nos consumir, quanto mais a gente expulsa, mais ela não quer sair. Querendo nos iludir, ela dá falsa esperança, ri da nossa inocência, chama a gente de criança, penetra na nossa mente que é chamada de lembrança. Deixa sempre sua herança, mesmo depois de morrer, um perfume pelo vento e ela volta a viver. Detalhes tão pequeninos para a saudade renascer. Impossível não se ter na nossa curta jornada. Para quem vive na cidade, numa ilha isolada, vai sentir da mesma forma no percurso da estrada. É doença inacabada que vai além da partida. Não existe medicina que cure essa ferida, se aloja no coração, fazendo dele guarida. Deixa a mente entorpecida, jurando ser a verdade, um ébrio pela calçada é parte dessa saudade. Cada louco alucinado vive nessa insanidade. É estranha essa saudade e a vontade de esquecer. Um eterno antagonismo, como a morte e o viver. Pode até sentir os dois, mas não pode escolher. Ver um ente padecer, partindo o que é seu, depois arrumar o quarto do filho que já morreu, é saudade angustiante de tudo que não viveu. Se você já se esqueceu de um amor que foi verdade, a saudade no instante vem trazer para ti saudade, pois para ela não existe nem o tempo nem idade. Decifrar o que é saudade não é coisa impossível, entender é outro caso. Nesse caso, incompreensível. A saudade, na essência, faz parte do invisível. Sentimento divisível, ora inferno, ora céu. Feliz é aquele que sabe entender o seu papel. E foi por não entender que eu fiz esse cordel. E nessa dúvida cruel, meu peito se contrai, então lanço uma pergunta que da cabeça não sai. Qual é a maior saudade? De quem fica ou quem vai? Né? Qual é a maior saudade? Difícil, né? Eu digo isso porque manhã já foi. Painho também já foi. E manhã foi minha inspiração de vida. E meu pai faltou um bocado de coisa na vida da gente. Porque o meu pai é aquele homem do interior, meu pai é Edgar, eu sou Edgar Júnior. Meu pai é aquele homem que trabalhou, só trabalhou para dar sustento. E quando eu fui pro velório lá em Patos, tem uns bairros que o caixão fica na sala, assim, né? É mal assombrado demais isso, minha gente, pra gente que é jovem. Aí quando eu fui lá, fiquei olhando o corpo do meu pai e pensando, poxa, a gente não teve uma vida assim de pai para filho. E quando eu entrei na casa dele, aqueles corredores de casa do interior, aí tinha um retrato, né, uma foto minha na estante. Eu disse, poxa, meu pai nunca disse que me amava, mas tinha uma foto minha na estante na casa dele, né? Então, de vez em quando ele passava, eu olhava e dizia, cadê Júnior, né? Júnior deve estar lá no Recife. Aí eu escrevi assim para ele, foi embora o meu pai, o meu legado e um pouco de mim também morreu. Cada escolha que fiz não foi só eu, cada passo que dei não foi só meu, cada escolha que fiz tem seu traçado. Se já quis de outra forma ser amado, esperando ter dele outra lição, aprendi que o amor não tem razão, cada amor tem seu jeito e seu formato, hoje guardo meu pai o seu retrato, é a lembrança de ti no coração. A presença não foi nossa aliada, o carinho não esteve ao nosso lado. Mas na vida nem tudo é marcado pelo beijo ou a lágrima derramada. A presença de ti está registrada pelo ato que vi no último dia, quando a dor no meu peito se estendia. Por achar que não era importante, a minha foto estava em sua estante, no local onde ele sempre via. Eu escrevi isso para ele. Interessante que uma vez eu fui no centro e o irmão chegou para mim e disse assim, teu pai está assistindo ali a tua palestra. Eu disse, grande demais, né? Meu pai era um alcoólatra, era um homem que eu acho que ele nunca foi na igreja, e de repente está assistindo um centro espírita, né? A evolução é grande demais, né? E o trabalho que a gente faz, essa luz que a gente está irradiando aqui, vai, né, para os nossos irmãos queridos que partiram, né? Mas aí eu também escrevi uma poesia para minha mãe. Minha mãe foi o contrário, assim, minha mãe foi a inspiração na minha vida. Minha mãe foi poesia na minha vida, apesar de não ter sido uma poetisa. E interessante, quando eu digo a vocês que eu não escuto nem vejo nada, aí lá no Seara de Deus, que é minha casa, lá no Janga, Paulista, a gente tem as cartas consoladoras lá. E quando eu vou para trabalhar nas cartas, né, que me chama, diz os versos enquanto estão escrevendo as cartas aqui, aí eu fico dizendo poesia, e eu fico imaginando lá a fila dos irmãos espirituais para dar na carta, né? E eu fico pensando assim, será que manhã tá aí? Aí eu me lembro de manhã quando era viva, porque manhã era o seguinte, ela ia para um canto, aí quando ela estava, eu dizia, cadê manhã? Quando eu olhava, ela estava conversando com a mulher que estava varrendo ali, aí eu dizia, manhã, não, é porque ela estava me chamando aqui, eu fui ajudar, não sei o quê. E eu, adolescente, eu dizia, mas rapaz, manhã, não sei o quê. Eu não estou dizendo que adolescente não, viu, gente? Os meninos vão ficar com raiva de mim, rapaz. Aí, mas manhã era assim, ela sempre estava dando, né, assim, oportunidades. Sabe? Aí eu fico olhando a fila assim, imaginando, né, eu digo, quando manhã está na frente, passei a vez dela para mandar uma carta para mim, para meus irmãos, né?
Aí eu acho que ela vê uma senhorinha assim do lado, e a senhora disse, não, eu queria uma carta pro meu filho que tá aperreado. Não, passa aqui na frente, né? Então ela fica botando para passar na frente, eu não vou receber carta de manhã nunca. Mas também é porque não precisa, né? A gente já sabe de tudo. Aí eu disse, poxa, eu vou escrever. Assim, aí uma vez eu sonhei com manhã. Aí manhã dizia, Júnior, pega um papel e uma caneta aí, escreve aí. Aí eu escrevi, ela dizia, ó, a vida é isso, e a estrada, a caminhada, não sei o que. Aí eu escrevendo. Aí eu me acordei, aí fui, quando eu me acordei, peguei um papel e uma caneta para escrever, né? Aí eu não me lembrei de nada. Eu disse, manhã, não faça uma coisa dessa não, manhã. E fiz, né? Aí ela me disse uma frase que eu anotei, que ela disse assim, ore, já é hora do amanhã. Vê, ore, já é hora do amanhã. O que é que ela quer dizer? Tenha fé, meu filho, e não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Porque hoje já é o amanhã, né? Diz tudo, né? Eu anotei essa frase. Mas eu fiz uma poesia para minha mãe, chamada Se Você Voltar Amanhã, porque a gente é sempre criança para as nossas mães, né? A gente fica 50, 60 anos e a mãe chama a gente de Júnior. Júnior, já lavou as mãos, menino, para almoçar, né? Trata a gente feito menino. E eu fiz essa música, eu lembrei de uma música de Chororó, que ele diz assim, que eu fui em Patos um dia desse e vi a casa que eu fui criado, e a casa estava bem pequenininha, era a casa grande, né? E estava bem pequenininha. Eu disse, rapaz, por que essa casa está pequena assim? Aí meu tio disse, é porque construído muito prédio, foi encolhendo ela. Mas não, porque quando a gente é pequeno, tudo é grande demais, né? Aí eu fiquei olhando aquela casa e me lembrei de uma poesia de Chororó, onde diz assim, espera minha mãe, estou voltando, que falta faz para mim um beijo seu, o orvalho das manhãs cobrindo as flores e um raio de luar que era tão meu. O sonho de grandeza, ó mãe querida, um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida, apenas sou mais um que se perdeu. Mãe, eu lembro tanto a nossa casa, as coisas que falou quando eu parti. Lembro do meu pai que ficou triste e nunca mais cantou depois que eu saí. Hoje eu já sei, mãe querida, as lições da vida eu aprendi. Tudo que eu queria tão distante, eu sempre tive tudo, e tudo está aí, né? Peguei a viola e a sanfona que eu tocava, deixo um bolo de café em cima do fogão, fogão de lenha, uma rede na varanda. Arrumo tudo, mãe querida, seu filho vai voltar, né? Isso é lindo demais. Aí eu escrevi para ela. Né? As coisas da vida. Eu escrevi assim para ela, manhã eu te escrevo, pois me bate a saudade. São palavras simplesinhas, mas puras de verdade. Quando você foi embora, partiu na mesma hora, um pedacinho de mim, bem tristinho eu fiquei. Me desculpe se errei, sou apenas um menininho. Se você voltar amanhã, toda manhã eu te beijo. Trago rosas lá do mato e texto de desejo. Desejo para você ficar, nunca mais vou te largar, vou grudar no teu cangote. E quando você me chamar do seu lado, eu vou estar antes que a senhora note. Declaro minha mãezinha, não vou mais lhe aperrear. Tomar banho no riacho, só se a senhora deixar. Vou me deitar bem cedinho, roubar a fruta do vizinho, juro, não faço mais não. E quando contigo andar, prometo, não vou soltar mais nunca de tua mão. Se você adoecer, te prepara um remedinho. Lava os pratos do almoço, de manhã corta o capim, dou comida para a galinha, quando for tardezinha, se a senhora melhorar, bota o rádio lá no quarto e cala os bichos do mato, mandar a senhora rezar. Se você voltar amanhã, prometo me comportar. Quando não tiver comida, nunca mais eu vou chorar. Vou me deitar para dormir, pois assim não vou sentir fome nenhuma fraqueza. Quando um dia eu crescer, nunca mais quero te ver vivendo nessa pobreza. Quando eu crescer, mamãezinha, não vou ser feito painho que um dia nos deixou numa tristeza sem fim. Quero ver você velhinha, assentada na cozinha, desboiando o feijão, e quando em casa chegar do trabalho, eu vou te dar um cheiro no coração. Manhã não quero mais morar com minha madrinha, não tenho onde dormir, eu quero minha caminha. Suas histórias escutar, no teu colo me deitar e ficar fazendo manha quando meu lençol cair. Não quero nem me bulir, deixa que a senhora apanha. Pede para papai do céu para a senhora voltar, se eu levasse a mãe dele, sei que não ia gostar. Quero ver o teu sorriso, se quiser eu improviso, uma frase bem bonitinha. Eu vou para o céu te mostrar, pois aqui só vou ficar se você voltar, mãe. Diz para ela. Maria de Socorro. Mas chegou a hora, meus irmãos, gratidão por esse momento. E espero que depois de hoje tenha mais poesia na vida de vocês. Se eu fiz vocês chorar, eu fiz você rir também, viu, minha gente? Ah, tá. Tem um pedido, tá? Há pedidos, entrou na parte de há pedidos, viu, minha gente? Ah, não diga que pedi para encerrar. Pode fazer um repente envolvendo Jesus, olha. Menino, é só assim, né? Certo, mas você quer que eu diga para encerrar? Hein? Não, pediram para você fazer um repente. Certo, para encerrar. Falando de Jesus. Falar de Jesus é fácil demais, minha gente.
Na literatura de cordel, existe uma coisa chamada mote. O que é um mote? Mote são 2 versos, onde o poeta faz 8 para terminar com esses 2. Então, numa cantoria ou numa mesa de glosa é onde os poetas cordelistas ficam, e cantoria é onde os poetas repentistas ficam. Todos os 2 têm que fazer os versos de improviso. Aí eles dão um mote e o poeta faz 8 e completa com os 2, né? Aí forma uma 10ª. Aí uma vez eu estava vendo um documentário, rapaz, eu abri isso, nem olhei, não sei para que eu abro. Eu todo canto, abro, mas é de acordo com vocês que eu estou dizendo, né? Então as poesias que eu disse é para vocês mesmo. Aí na mesa de poesia, ou no repente, aí eu estava vendo um documentário e um cara morava sozinho no sítio. Aí a mulher chegou para ele assim e disse: moço, você não tem medo de morar sozinho no sítio, não? Aí veio a sabedoria do homem do sertão, né? Ele disse assim: a vida é um parafuso, só Jesus para distorcer. Maravilha, né? A vida é um parafuso, só Jesus para distorcer. Foi o que ele quis dizer com isso mesmo? Minha gente? Só Jesus para distorcer. Porque é Jesus que torce e distorce. Não adianta a gente fazer muita coisa, não. Quando é do jeito, né? Por exemplo, Gugu era rico, foi morar nos Estados Unidos, foi ajeitar o ar-condicionado, caiu, partiu, né? Aí o cara mora no sítio sozinho, vive 100 anos, né? Não tem 1 metro perto. Aí quando ele disse isso, a vida é um parafuso, só Jesus para distorcer, eu disse: vou fazer uma poesia com isso, eu disse assim: não levo nada comigo, da vida eu não tenho nada, é frágil minha jornada, pois caminho no perigo. À procura de um abrigo, eu vou tentando viver, às vezes sem merecer, solitário e confuso, a vida é um parafuso, só Jesus para distorcer. Vou plantando todo dia a paixão no meu quintal, tentando espantar o mal com som e poesia, cativando a alegria, à procura do saber, desprezando o sofrer, pois descartei, já não uso, a vida é um parafuso, só Jesus para distorcer. Quero no final da vida ter vivido um grande amor, ter sentido alguma dor, ter desamparo e guarida, que sare minha ferida na morte, se Deus quiser, e quando a hora vier, leve um corpo em desuso, a vida é um parafuso, só Jesus para distorcer, né? Então é isso. Obrigado, pessoal. Olha, aí depois eu estarei ali fora com meu livro, quem quiser adquirir meu livro, meus cordéis, estarei até amanhã aqui, vou estar no outro centro amanhã que eu não lembro mais, e está tendo um evento do Fego, de artes, lá no Fego, amanhã à tarde eu estou lá também, viu? Quem quiser participar. E eu sou de Patos, na Paraíba, mas já tem Instagram também, viu? Quem quiser seguir, é Poeta Edgar, viu, minha gente? E obrigado, pessoal, cheiro grande no coração de vocês.